Esta é a série comemorativa Políticas Públicas, Cidades e Desigualdades, 20 anos do 100. Este episódio é mediado por Marta Rett e conta com a participação de Sandra Gomes, José Ângelo Machado, Catarina Segato e Renata Bichir. Obrigada pela audiência e bom programa! Olá, eu sou Marta Rett, sou professora titular do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisadora do CEM. Esse é o 5º episódio da série especial de celebração dos 20 anos do Centro de Estudos da Metrópole, e nesse episódio nós conseguimos reunir uma bancada muito especial para debater temas relacionados ao federalismo e à descentralização de competências no Brasil. Aqueles que nos dão o prazer de nos acompanhar nesta manhã, que têm sido interlocutores das pesquisas do CEM, são o José Ângelo Machado. José Ângelo, você quer dar seu alô para todos? Marta, eu queria dizer que é um prazer enorme poder estar aqui. Eu sou professor associado do Departamento de Ciência Política da UFMG e fico muito contente de poder compartilhar com você e as colegas esse momento. Também nos dá o prazer da sua companhia hoje, a nossa colega muito querida, Sandra Gomes. Sandra? Olá, eu sou Sandra Gomes, sou professora do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Grande prazer estar aqui com essa bancada. E a Sandra também foi coordenadora de transferência do CEM, antes que nós a emprestássemos para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o termo emprestássemos aqui é porque nós sempre alimentamos a esperança da devolução. Então, o empréstimo para os nossos colegas da Federal do Rio Grande do Norte. Também nos dá o prazer de participar dessa gravação, desse podcast, a Catarina Segato. Olá, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Para mim é um prazer estar junto com referências para o meu trabalho, e eu sou pós-doc no CEM hoje. Também estou vinculada ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas da Federal do ABC, e sou analista de informações do CETIC. E por fim está também aqui conosco a Renata Bichir. Bom dia para todo mundo, um prazer estar aqui. Eu sou professora na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, no curso de Gestão de Política Pública, e também sou pesquisadora do CEM desde os primórdios, e é um prazer também estar aqui com gente que eu admiro e ajudou a me formar. E a Renata também é a atual coordenadora científica do CEM. Bom, nós vamos conversar hoje sobre as pesquisas que têm sido feitas sobre a questão do federalismo e da descentralização no Brasil. Esse é um super time de pesquisadores, é uma oportunidade de ouro reunir essas pessoas aqui. Antes de passar a bola para os meus colegas de tela hoje, eu gostaria de fazer inicialmente uma distinção conceitual entre federalismo e descentralização, que eu julgo extremamente importante. Na pesquisa nacional e também internacional, os dois conceitos costumam ser tratados de forma quase indistinta, de forma quase similar, mas na verdade, a meu juízo pelo menos, essa indistinção gera um certo ruído que tende a comprometer as análises. Eu diria que o termo federalismo ou Estado federativo, diz respeito a uma forma de organização dos Estados nacionais, de uniões políticas. Quando os Estados nacionais adotam a fórmula federativa, na verdade eles estão dando uma resposta para o que se chamaria dos direitos políticos dos Estados, dos membros de um Estado-nação ou dos entes federativos. Quando se decide pela fórmula federativa, na verdade se espera que os entes subnacionais, os estados ou os municípios, no caso brasileiro, tenham uma definição dos direitos políticos desses entes subnacionais na união política. Em tese, embora na prática essas distinções não sejam tão claras assim, as pesquisas vêm mostrando isso, nos estados federativos, os entes subnacionais, os estados e, no nosso caso também, os municípios, têm direitos políticos, por exemplo, uma casa de representação, que no nosso caso é o Senado, em que os estados têm direito a ter representantes
nesta casa, em que se decidem as questões de interesse comum. Em tese, nos estados unitários, os entes subnacionais não teriam esse direito de representação, não teriam voz nas arenas decisórias centrais. Nas pesquisas do CEN e nas pesquisas que esse time de especialistas tem se dedicado, nós nos concentramos em uma dimensão muito importante desses direitos que diz respeito à distribuição de competências na formulação e na execução de políticas públicas. Mas eu apenas queria registrar que a descentralização de competências e a autoridade da União e a autoridade dos governos subnacionais na formulação de políticas públicas é apenas uma dimensão, embora muito relevante, dos direitos políticos dos governos subnacionais em uma união política, no nosso caso, uma união de tipo federativo. Dito isso, eu gostaria de primeiro endereçar essa pergunta aos nossos convidados de hoje. Por que vocês, José Ângelo, Sandra, Catarina, Renata, acham relevante a gente estudar políticas públicas ou descentralização de competências da perspectiva do federalismo? Vocês podem falar da pesquisa de vocês, nós vamos ter a oportunidade de falar, mas por que isso é importante? Por que é relevante a gente fazer pesquisa sólida sobre esses temas? Marta, eu acho que é impressionante quando a gente olha assim, para pensar tanto o processo político mais geral, mas para nós que estudamos políticas públicas, olhar para os resultados das políticas públicas e para o processo de implementação. O caso brasileiro em especial, que é uma federação, nos obriga a um cuidado, um olhar mais cuidadoso sobre o processo de distribuição de atribuições e para os mecanismos que regulam as relações entre os níveis de governo. Então, é praticamente, vamos dizer assim, obrigatório que a gente esteja atento a esse elemento, porque ele vai afetar certamente o processo não só de quem tem competência para formular, quem está imbuído dessa atribuição, se ela está concentrada no centro, no governo central, ou se ela está difusa, mas também as atribuições de implementação, as prerrogativas, os poderes e os recursos à disposição de quem vai implementar. Então, me parece que olhar para o federalismo é bastante necessário para a gente poder entender os resultados e mesmo antes os obstáculos no processo de implementação. Eu acho que o que eu comentaria aqui é que o marco institucional da Constituição de 1988 tem um peso importante para explicar, no meu entendimento, o crescimento das pesquisas sobre políticas públicas e federalismo, porque inaugura um momento muito distinto que é, por um lado, pensando nas políticas sociais, nos direitos sociais, pela primeira vez, tentar garantir um acesso universal a certos direitos sociais, e, por outro lado, mantendo o federalismo, o que Marta destacou aqui, que significa também a necessidade, que eu acho que isso é o que fez, vamos dizer, crescer o interesse acadêmico sobre federalismo e políticas públicas, a necessidade ou então a possibilidade de haver coordenação. E eu penso que a aposta dos constituintes, e acho que de vários analistas, logo depois da Constituição de 1988, de que a descentralização, especialmente transferir muitas das competências e responsabilidades para garantir saúde, educação, especialmente, mas outras políticas, como a política urbana, a aposta na descentralização, aquela ideia de que quanto mais próximo o poder decisório do cidadão, melhor será a resposta em termos de serviços públicos, políticas públicas e etc. e tal. O que a agenda de pesquisa começa a mostrar claramente, eu diria, lá pelo final da década de 90 no Brasil, é de que o problema da ausência de coordenação nacional, ou seja, de coordenação federal, acaba produzindo uma variedade muito grande de resultados em termos de políticas públicas e acesso a direitos e políticas, por conta das desigualdades de capacidade. Então, eu penso que o relevante aqui, nesse momento, por que a gente começa a olhar federalismo e políticas públicas, é o dilema clássico de que todos os governos municipais e estaduais têm, em tese, direito a fazer
autonomia política para decidir o que fazer, mas se nós deixarmos absolutamente desta forma, sem coordenação nacional, as desigualdades se tornam patentes por capacidades diferentes. Eu diria que essas são as questões centrais. Retomando um pouco o que o Zé Ângelo e a Sandra acabaram de dizer, acho que a questão do interesse em estudar federalismo vem da ideia de que esse desenho institucional importa. Então, esse desenho afeta a formulação e a implementação de políticas. De um lado, afeta porque a gente tem essa questão da autonomia dos governos subnacionais, que daí variam entre as federações e até ao longo do tempo. A Sandra comentou que a autonomia política, Zé Ângelo financeira, geralmente a gente coloca aí fiscal, política e de política, seguindo um pouco a classificação do Holden e Le Follett. Então isso pode variar, mas isso existe numa federação. E a gente tem a representação nacional, que também é a representação nacional de governos subnacionais, que também faz parte desse desenho. E a gente tem alguns fóruns federativos, assim. A Sandra falou da Constituição de 88, a gente tem, depois disso, na institucionalização de alguns fóruns, como as comissões tripartite, bipartite na saúde e na assistência, e esses fóruns também são espaços de articulação intergovernamental, assim como outros formatos que a gente tem. A questão toda, eu acho que é pouco consensual e que eu acho que a gente consegue avançar um pouco nessa discussão, é como importa. Então, a gente tinha essa ideia, e o seu texto, Marta, sobre descentralização, acho que é um texto clássico sobre isso, que chama atenção para o fato de que não necessariamente a descentralização iria produzir mais democratização e resultados necessariamente positivos. Então, acho que a grande questão que a gente tem se debruçado é como que esse federalismo, como esse desenho institucional e essas diferentes características importam na formulação e na implementação de políticas. Não necessariamente mais descentralização vai produzir melhores resultados, e acho que o seu livro de 2012 consolida esse debate, trazendo um pouco essa questão de que a gente tem uma federação que é mais coordenadora e que isso é positivo. Então, consolidando um pouco, saindo desse pêndulo, desse debate de se descentralização, centralização é positivo ou negativo, mostrando que isso é diferente de federalismo e que a gente pode ter uma federação coordenadora que tem efeitos positivos. Falando agora, depois de todos os meus colegas, fica difícil, mas eu queria voltar para um ponto que a Marta coloca e a Sandra relembra. Eu acho que a minha grande motivação para estudar o federalismo é continuar uma tradição de estudos que vai especificar quais instituições importam e como. Eu acho que tem uma contribuição importante que vem do trabalho da Marta e que, por sua vez, vem do trabalho da Argelina Figueiredo e do Fernando Limonge, que é especificar o que é específico das instituições políticas, o que é específico das instituições propriamente federativas. Como é que a gente separa o que é um efeito do formato do Estado e de uma certa distribuição territorial do poder e o que é um efeito de outras instituições não propriamente federativas. A minha grande motivação inicial para entrar nesse tema era entender esse debate de como é que a gente promove sistemas de proteção social no Brasil, qual é a contribuição da ciência política para esse debate sobre inclusão, exclusão e sobre desigualdades, para além de uma certa tradição mais macro-sociológica e histórica, que pensa a possibilidade de construção de proteção social em larga escala no Brasil, como é que a gente mergulha a partir de 88, como a Sandra bem lembrou, e entende que novo pacto federativo é esse, qual é a reacomodação ali, e como é que a gente pensa as possibilidades e os entraves à formulação e execução de políticas sociais. Acho que 88 é um marco importante, a gente tem disputas importantes sobre os efeitos descentralizadores ou centralizadores da Constituição, e eu acho que no gancho do trabalho da Marta, esse trabalho de especificar quais instituições importam e como é que isso rebate nas políticas públicas e que jogo é esse ao longo do tempo, acho que esse é um ponto de partida fascinante para mim, numa agenda preocupada com proteção social e desigualdades. Por que o Brasil, então, não é essa jabuticaba? Como é que a gente faz análise empírica de qualidade, especificando o que tem a ver com o jogo entre executivo e legislativo, separando o que é atribuição do presidente, sem confundir isso com a categoria mais ampla de união. Acho que esse cuidado conceitual em que você se insere no bojo de trabalhos antecedentes, a própria Maria Hermínia Tavares de Almeida, Argelina Figueiredo e Fernando Limonge, como é que essa tradição de estudos empiricamente orientados e teoricamente orientados começa a abrir uma agenda de estudos que qualifica o debate sobre as políticas sociais no Brasil. Então, minha motivação inicial é basicamente essa. Então, se entendo corretamente, assim, e tentando aqui resumir o que vocês disseram, vocês estão dizendo, olha, há um interesse propriamente científico na compreensão do funcionamento do Estado no Brasil, que teria a ver
com avançar no estudo do funcionamento das instituições políticas no Brasil, que requer especificar o que é propriamente afeto ao desenho do Estado no Brasil, mas também tem um interesse aplicado no sentido de que grande parte do bem-estar dos cidadãos brasileiros está associado ao desenho de políticas públicas que não podem ser entendidos sem que você consiga especificar o modo como as políticas são desenhadas e como elas são executadas. Vocês aqui, por sua trajetória de pesquisa, se dedicaram a estudar políticas diferentes, e reconhecendo que não apenas instituições importam, mas políticas importam, e dedicaram anos da sua vida a especificar o modo como o federalismo afeta políticas específicas dentro de um mesmo arcabouço teórico. Então, resumo o que vocês disseram, instituições importam, mas políticas também importam, e bem entender o funcionamento da produção e da execução das políticas é muito importante, não apenas por razões científicas, para aumentar, para nos tornar mais sábios, mas também por razões aplicadas, porque ao fim e ao cabo, aquilo que a gente produz na academia acaba sendo de algum modo incorporado ao arcabouço intelectual de quem desenha políticas, e aquilo que a gente produz corre o risco de virar recomendação para quem desenha políticas, então é bom que a gente faça bons trabalhos que sejam úteis para quem desenha políticas. Então, assim, vocês acham que as pesquisas que o CEM fez nessa área foram uma interlocução importante na produção acadêmica de vocês? Aqui agora já voltando mais especificamente para a contribuição específica que vocês fizeram no trabalho de vocês. Aquilo que vocês concluíram de original do trabalho de vocês e aquilo que vocês acreditam que foi importante na interlocução com a produção do CEM. Acho que pegando o gancho anterior, eu acho que é interessante pensar esse efeito de acúmulo da organização do debate. Então, que efeitos específicos de instituições específicas, o que é propriamente efeito da forma do Estado, o que é um efeito de outras instituições, essa separação importante entre tipos de descentralização, ritmos de descentralização. Tem toda uma literatura de inspiração no institucionalismo histórico, que vai pensar sequências de decisão, o que acontece pós-88, o que acontece ali nas reformas dos anos 90, essa disputa entre grau de centralização e descentralização da Constituição. E eu concordo com quem me antecedeu e destacou o seu livro de 2012, essa separação, que vem também da Tulia Faletti, do Jonathan Rowden, mas você especifica muito bem para o debate brasileiro, entre policy decision making e policy making. Para mim, isso é um grande ponto de partida. Como é que a gente olha para os poderes decisórios concentrados na União, ainda que em algumas áreas de política, esse é um argumento importante, o quanto o argumento geral precisa ser especificado para políticas específicas, então não é uma grande teoria, acho que esse é um ponto importante, que conecta com o nosso debate, e como é que a gente olha para o policy making, então qual é essa distribuição de competências e responsabilidades entre os entes subnacionais. Só que para mim, e isso me encantou, orientou as minhas pesquisas na área de assistência social, né? Eu começo então estudando esses dilemas de coordenação federativa no caso do Bolsa Família, e via a transferência de renda, vou caindo, né, na análise da assistência social e do SUAS, Sistema Único de Assistência em particular, até porque é muito interessante pensar o quanto esse programa em si é muito centralizado em termos decisórios, e isso é diferente do caso da assistência, como um sistema de política pública que engloba a transferência, mas um ponto analítico para mim é pensar que tem um certo esgotamento dessa distinção entre policy decision making e policy making, que se conecta com o próprio debate internacional. Então, como é que a gente olha para a concentração de poder e autoridade decisória no topo das federações, mas pensa que policy making não é simplesmente execução das regras definidas em Brasília. Eu acho que aí, além de especificar tipos de instituição e como elas importam, especificar quais regras e quais tipos de decisão. Renata, você podia detalhar melhor para quem nos ouve o que é policy making e policy decision making? Boa provocação. Então, traduzindo o jargão, poder decisório sobre formulação das grandes regras gerais das políticas. Então, quais são esses parâmetros nacionais mínimos que variam na educação, na saúde e na assistência, mas como é que isso é um poder importante da União de definir diretrizes gerais? E como é que eu olho para o policy making, para o dia a dia da produção, da entrega
e do gerenciamento dos serviços. Essa distinção é importante, mas aí, analiticamente, para mim, como é que eu conecto essa ideia do policy making, da execução, com a literatura de implementação? E aí a gente vai analisando camadas de decisão e vai se conectando, no meu caso, com uma agenda internacional que chega lá na frente na governança multinível. Como é que eu olho para esse jogo de decisões e de implementação, de cima para baixo e de baixo para cima, e olho para múltiplos fluxos de influência. Então, o seu trabalho, para mim, é inspirador, é seminal, continuo dialogando com ele, mas outras matrizes foram me ajudando a compor outras explicações sobre processos de produção de política. Então, só aqui conectando com a discussão sobre federalismo, na Federação Brasileira, para muitas políticas públicas, que são essas que nós temos analisado, e vocês analisaram em particular, os estados e municípios, eles têm o direito de execução das políticas e eles têm direitos mais restritos na decisão e na legislação sobre as políticas, porque a União precede os estados e municípios em termos desse direito. Essa questão que a Renata está levantando me parece muito importante, que é o fato de você ter direito de execução das políticas não significa que você não esteja decidindo nada. O direito de executar políticas implica decisões importantes que terão efeito sobre o bem-estar dos cidadãos. Catarina, você queria acrescentar? Eu queria trazer um segundo ponto de discussão da produção do SEM que influenciou a minha pesquisa e acho que também de outras pessoas, e acho que a Sandra pode falar um pouco sobre isso, que é o SEM colocou a questão da desigualdade no centro do debate do federalismo, que era ainda um tema pouco discutido quando a gente discutia federalismo, né? A discussão estava muito concentrada nesse pêndulo centralização, descentralização, autoritarismo, democratização, ou até a gente tinha chegado já no momento de há diferenças entre as políticas em termos de coordenação, mas o SEM avança nesse sentido, e daí acho que o seu livro de 2012 é importante para isso, e a gente tem outros livros que o SEM também publicou, também alguns organizados por você sobre desigualdades, que vão trazer esse debate da desigualdade. Então a gente é uma federação, o Brasil é uma federação, mas uma federação desigual. E daí como a gente discute essa desigualdade dentro do federalismo, ou seja, o federalismo pode reforçar algumas desigualdades que já existem, a gente tem desigualdades de capacidades administrativas, financeiras, mas o federalismo pode reforçar, ou a gente pode ter mecanismos de coordenação que podem equilibrar essas desigualdades, que é um pouco o que você mostra no livro de 2012. Então, eu acho que isso é bem importante para a literatura de federalismo, e daí, no meu caso, eu estudo mais a relação entre estados e municípios e as políticas subnacionais, mas pensando um pouco dessa perspectiva. Então, você conclui, o governo federal com o seu papel de coordenação, não só o governo federal, né, a União, mas em alguns casos específicos o governo federal com o seu papel de coordenação pode reduzir essas desigualdades, e daí a minha tese eu aprofundo um pouco como estados podem desempenhar isso junto aos seus municípios. Então acho que essa é uma grande contribuição do SEM para os estudos e que vão marcar um pouco uma agenda grande que tem surgido para tentar entender desigualdades. E a Sandra, acho que tem sido especialista nessa discussão, então eu jogo para ela. A Catarina passou o microfone para você, Sandra. Tá ótimo, eu estava pensando mesmo que a Catarina ia destacar uma outra frente de pesquisa aqui. Acho que Catarina e Fernando Abruzzi, um dos pioneiros, que é olhar aí a coordenação entre estados e seus municípios, que essa eu considero uma agenda de pesquisa também no interior do federalismo, que ainda está pouco explorada, né? Até as publicações que estão saindo agora no IPEA, que a gente está organizando, é um pouco para tentar retomar essa agenda de pesquisa. Mas, voltando ao ponto inicial da Marta, eu concordo que tivemos uma produção que vai ser muito crescente ao longo da década de 2000, assim, todo mundo querendo entender especialmente políticas sociais e federalismo e relações intergovernamentais. Eu acho que essa que é a distinção conceitual importante que a Marta chamou a atenção no início. E essa agenda, eu diria assim, eu olhei muito para a educação. Eu diria, acrescentaria um ponto a mais nessa discussão, que é o peso do legado histórico de cada política setorial. Essa é uma categoria dentro da ciência política, o path dependence, ou a rota dependência de decisões e configurações institucionais anteriores que afetam
as decisões, as políticas, as formas de pensar políticas públicas e saídas no momento. E o caso da educação eu acho que é particularmente interessante. Imagino que José Ângelo vai falar do caso do SUS na saúde, porque a educação no Brasil ela sempre foi historicamente descentralizada. Ela nunca foi nacional no sentido de existir uma rede federal de escolas suficiente para atender a vasta maioria do alunado. O papel dos estados, então províncias, ainda no Império, é quando se começa a construir os primeiros serviços públicos, vamos chamar assim, de educação. Ou seja, o legado histórico, quando você chega na Constituição de 88 ou no pós-Constituição de 88, é que agora é um direito universal, nós temos que garantir que qualquer cidadão em qualquer local do país, em qualquer região, de qualquer condição social, econômica, racial, tem acesso à escola. Vamos falar primeiro só de acesso, só que a herança histórica, o legado histórico é de total descentralização e dispersão. E aí, conectando com o que os colegas já apontaram, isso significa que o que os estados e municípios conseguiam e conseguem até hoje entregar em termos de qualidade, por exemplo, acesso e qualidade e permanência, que eu acho que essas são as 3 questões centrais ainda na educação brasileira, vai variar. Depende da sua capacidade fiscal, da sua capacidade estatal, da sua capacidade de planejamento, da sua capacidade de implementação. Então, eu penso que no caso da educação específico, tem uma particularidade da construção de uma tentativa de coordenação nacional, e aí neste caso muito liderada, exceto pelo governo Bolsonaro, muito liderada em todos os governos pelo Ministério da Educação, que é tentar garantir um patamar mínimo em escolas municipais e em escolas estaduais. É uma meta, um objetivo a alcançar. Ele obviamente ainda não foi alcançado, ele vai sendo aperfeiçoado. Então, eu penso que toda a discussão do CEM sobre federalismo e políticas sociais, relações intergovernamentais, foi muito importante para a gente entender, por exemplo, algo que não era óbvio naquele momento, hoje eu acho que é consensual, de que não é a descentralização que vai resolver os nossos problemas sozinhos, é o papel coordenador da União ou do governo federal, ou no caso que eu estou falando aqui, das diversas reformas ao longo de diferentes governos na educação que vão tentando atingir essa meta, esse ideal pensado lá pelos constituintes, de garantir um direito social universal efetivo para todos. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora, voltando para a entrevista. Eu acho super importante isso que você está levantando, Sandra, pelo seguinte, porque quando a gente olha hoje, a gente não esquece o tremendo desafio que se colocava para o Brasil em 88, porque se a gente olha para a educação, mas também para as outras áreas, tem um dado que eu nunca esqueço do nosso trabalho lá sobre desigualdade, que é um dado em que em 1980, 50% da força de trabalho no Brasil era semi-analfabeta. Então, o desafio para a educação, dado o nosso atraso, era imenso e não era um desafio de recursos, porque essa área é uma área que, comparada com as outras, ela é comparativamente melhor financiada, e não era também um desafio institucional, no sentido de que a Constituição de 88 conferiu à União a autoridade para coordenar essas políticas, mas tinha um desafio imenso que era isso que você está falando de corrigir desigualdades regionais, legados históricos, capacidade instalada, e que a pesquisa, que todos nós aqui já conversamos sobre cozinha de pesquisa, chega a um ponto que você tem a sensação assim, de que você não vai dar conta daquilo ali, porque é
tanta variável diferente operando no objeto que você está tratando, que antes do texto, quem vê o texto pronto acha que aquilo ali já nasceu assim, né? Mas tem que você sentou e datilografou uma ideia que já estava pronta. Mas o esforço de compatibilizar todas essas variáveis, quem está na cozinha de pesquisa sabe que até definir quais são relevantes é um esforço imenso. José Ângelo, você queria complementar? Até assim, para retomar o ponto também, queria dizer assim que a pesquisa realizada no CEM e as publicações, elas foram muito decisivas para o encaminhamento na minha tese de doutorado, que foi eu então recém-chegado do Ministério da Saúde, onde eu trabalhei na formatação e na implementação do processo de regionalização. Então, para mim, faltava entender esse marco institucional mais amplo. Então, os trabalhos ali, os primeiros artigos que saem ali do começo da década dos 2000 foram muito importantes para mim, para minha formação mesmo como pesquisador. Mas depois da entrada na academia, eu acho que isso refletiu diretamente em algumas escolhas que eu fiz, principalmente em duas direções, assim, eu queria até destacá-las aqui. Uma primeira foi, talvez influenciada pela minha entrada no processo de gestão anterior, foi tentar dissecar um pouco os atributos de alguns mecanismos de transferência condicionada, que pela minha participação dentro do Ministério da Saúde, eu sentia que dentro de uma mesma política pública, esses mecanismos não operavam da mesma forma. Em alguns casos, se dava um pouco mais de liberdade, flexibilidade para a organização da despesa local, em outros isso era mais rígido, isso tinha uma certa lógica de soltar mais a corda em alguns casos e segurar mais firme em outras. E isso, para mim, foi influência muito grande de alguns trabalhos do CEM, particularmente de um texto seu, decorrente de pesquisa no CEM, que foi Federalismo e Igualdade Territorial. É um texto, para mim, foi muito importante, me deu vários insights em direções diferentes, aquele artigo. Eu me lembro da Ampox, se apresentou na Ampox, e ali eu já saí profundamente inspirado, assim, e com essa questão que a Catarina levantou da desigualdade, assim, que eu não tinha sido tão sensibilizado para o tema como naquele momento. E uma segunda direção, para terminar, que aí foi uma pesquisa mais recente, foi a tentativa de ver como que nessa nossa última década evoluiu, no caso do setor saúde, os orçamentos municipais, enfim, se a alocação da despesa municipal em saúde, se ela tendeu ao longo do tempo, ao longo da última década, a se tornar mais igual ou se ela teria voltado a se tornar desigual ao longo do tempo. E aí eu fiquei bastante curioso em investigar isso, eu acho que isso foi uma inspiração direta nesse mesmo artigo. E assim como olhar para a dimensão que um membro da pesquisa, que era demógrafo, nos insistiu muito, que era olhar para a dependência espacial, ver se a gente estava juntamente com esse processo de retomada da desigualdade, principalmente ali a partir de 2014, 2013, 2014, crescentemente mais recente agora, mas a formação de alguns padrões espaciais. Mas eu debito tudo isso, minha inspiração nesse artigo, que eu acho que foi um artigo que me inspirou em várias direções. Mas eu acho que vocês foram relativamente modestos nas falas de vocês, porque vocês omitiram a parte da contribuição específica de vocês. Inspiração não é contribuição, né? E eu acho assim que seria, porque nós estamos falando aqui de uma agenda de pesquisa, que mais para frente nós vamos falar o que vocês pensam que em torno de que temas a gente deveria se coordenar, mas vocês fizeram contribuições importantes e vocês 4 estudaram políticas específicas, mas na verdade no trabalho de vocês extraíram questões sobre o funcionamento das políticas de vocês que vão além das políticas que vocês estudaram. Vocês se concentraram em objetos específicos, mas vocês estavam tentando pensar o funcionamento e fizeram contribuições relevantes do funcionamento das políticas públicas no Brasil. Então, eu acho que vocês poderiam agora aproveitar para dar o recado aqui do que foi a contribuição original da pesquisa de tijolinho que vocês colocaram nesse trabalho coletivo que nós vimos fazendo de entender o funcionamento das políticas públicas no Brasil. Um país grande, muito heterogêneo, construindo sistemas com enormes desafios de financiamento, né? Então, eu acho que é um momento aqui de vocês fazerem um balanço da contribuição de vocês. Bom, eu vou tentar puxar o gancho, então, juntando a ideia de sistemas nacionais e o que a Sandra falou antes sobre capacidades. Eu acho que na área específica que eu estudo, que é assistente social,
a gente tem um desafio de como é que a gente lida com os indicadores e como é que a gente pensa a construção desse Sistema Nacional de Política, inclusive no diálogo com a política que o Zé Ângelo estuda, que é o SUS, Política de Saúde. Tem um ponto importante disso que Sandra trouxe, Catarina também, e que vem de esforços coletivos, então nosso tijolinho é sempre no diálogo com os colegas, que é pensar quais são os efeitos indutores de certos arranjos institucionais dentro do federalismo. Então, traduzindo, como é que a gente pensa que sistemas nacionais de política vão sendo construídos ao longo dos anos 90. Então, o que a União define, inclusive em arenas de pactuação federativa, né, como a Comissão Intergestores Tripartite, não de maneira autocrática. Acho que essa também é um tijolinho da Marta. Falar de algum grau de centralização decisória na União não significa falar de decisões autocráticas. Como é que a gente olha para essas arenas de pactuação, para as instâncias de participação social nos 3 níveis de governo, e como é que a gente olha também para os modos de transferências de recurso, como o Zé Ângelo bem lembrou. Toda essa discussão sobre as transferências condicionadas. Então, tem modos de cofinanciamento de políticas são condicionados à execução de certos parâmetros mínimos no nível dos municípios, quando municípios implementam, ou mesmo dos estados. Esse jogo é um jogo institucional muito interessante, mas não basta simplesmente deduzir que um certo arranjo institucional vai gerar efeitos. Então, tem uma outra coleção de estudos. E aí, a UFMG tem um papel destacado, estou pensando na Thelma Menicucci, nos trabalhos da Natália Sátiro e de vários outros autores, que vão especificando quais são os resultados de efeitos indutores. Então, temos arranjos de coordenação federativa, sistemas nacionais de política são um tipo de estratégia de coordenação que funciona no SUS, funciona no SUAS, ainda que com diferença, e diferenças oceânicas em relação à educação. Catarina e Sandra podem falar disso. E aí um grande desafio na assistência é como é que a gente sai dos estudos de caso e de um certo impressionismo que tem a ver, inclusive, com esse olhar para o legado, e entende métricas e estratégias de mensuração desses efeitos. Então, como é que eu mensuro a consequência da coordenação, da indução via transferência condicionada e da definição de parâmetros nacionais sobre os resultados. E aí acho que esse é um debate super interessante para sair do impressionismo. No caso da assistência, a gente ainda está disputando desigualdade na oferta. A gente ainda está num terreno de construir capacidades estatais de provisão, então distribuir equipamentos como Centros de Referência da Assistência Social, CREAS, etc., em todo o Brasil. Uma das minhas contribuições também nesse esforço de diálogo coletivo é conseguir criar indicadores para pensar a oferta e criar estratégias de compreensão se a gente tem redução nessa desigualdade territorial que o Zé Ângelo estava trazendo. Então, será que a gente aumenta a oferta ao longo do tempo e reduz as distâncias relativas entre os municípios? Isso não é pouca coisa, ainda que lá na frente a gente tenha que continuar avançando no entendimento da diferença dessa oferta. E aí, esse é um terreno super interessante de debater. Indicadores de oferta, indicadores de resultado. A gente olha para a coordenação federativa para pensar também efeitos de instituições e camadas de decisão entranhadas nessa relação entre União, Estados e municípios, e isso faz diferença no mundo ou não faz diferença no mundo. A minha contribuição específica nesse debate tem sido olhar para a política de assistência, combinando estudos de GNI grandes, estudos quantitativos, com estudos qualitativos, e aí seria um debate metodológico sensacional, que não é o foco desse podcast. Como é que a pesquisa qualitativa e quantitativa ajuda, numa lógica indutiva e dedutiva, a produzir mecanismos explicativos. Eu tenho tentado contribuir para esse debate, olhando para uma política em que ainda predominam muitos estudos de caso, poucas discussões de N grande, tentando construir esse tipo de generalização analítica. Que diferença o SUAS faz do ponto de vista da provisão de serviços e qual é a sua contribuição relativa para o sistema de proteção social brasileiro? Eu diria que é essa minha modesta contribuição até o momento. Eu penso que tem duas grandes questões que me motivaram no debate, acadêmico e público, porque eu acho que essas duas coisas nos motivam sempre, como cientistas sociais. Eu penso que, do ponto de vista mais tradicional, que também José Ângelo falou da tese de doutorado, bom, a minha tese de doutorado foi toda inspirada no arsenal da Marta Hett, mesmo porque ela foi minha orientadora. Então, mas ali, naquele momento, eu penso que o que me motivava e que eu penso que eu consegui contribuir um pouco, que é continuar demonstrando na educação quais são os efeitos de desenhos institucionais no plano da formulação nacional. E aí, na minha tese, eu olho para o caso do Fundef, o antigo Fundef, lá de 1996,
e como na federação diferentes governos se apropriaram, governos estaduais. E eu chego nos municipais de São Paulo também. Diversos governos estaduais se apropriaram dessas instituições que a Renata falou de modos diferentes. Então, os governos estaduais que tinham uma agenda de política para descentralizar o ensino fundamental da rede estadual para os municípios, ali a municipalização avançou muito mais rápido. E naquele momento, falar isso era muito estranho para muitas pessoas. Eu acho que agora, Catarina, por exemplo, já estudou muito os estados, as diferentes estratégias de políticas nos estados na educação, mesmo com uma coordenação nacional, isso não quer dizer homogeneização completa, pelo contrário, os estados e os municípios podem e vão se apropriar de maneiras diferentes desses incentivos institucionais e dos constrangimentos. Então, eu penso que essa é uma frente. Uma outra frente mais recente, que é assim, eu estou na insistência de mostrar que a educação no Brasil melhorou. Pode parecer óbvio para nós pesquisadores, mas isso é muito forte no debate público, tem me incomodado demais a ideia de que a educação nunca muda, nunca melhora, nunca foi prioridade, é um outro argumento. Então, assim, na produção, vamos dizer, mais recente, eu tento insistir, mesmo quando estou fazendo trabalhos mais técnicos aplicados para a gestão pública ou para o debate público, eu tento insistir nisso. Olha, e Marta citou aí um indicador de analfabetismo da mão de obra dos trabalhadores na década de 1980. A educação brasileira avançou demais, muito. Isso não quer dizer que a gente não precise corrigir desigualdades e, principalmente, eu acho que isso é uma outra coisa que não apenas eu, mas vários colegas pesquisadores estão insistindo, que é ter um olhar equitativo de correção de desigualdades na educação, particularmente, priorizando os mais pobres, vulneráveis e os que foram historicamente excluídos. Eu acho que o que está faltando aqui é a gente dizer o seguinte, olha, a gente tem que priorizar esse pessoal que está lá nas condições mais precárias. Já é bem consensual que a forte correlação, acho que a gente pode falar isso tranquilamente, entre condições socioeconômicas e resultado na educação, é insistir que a gente precisa não abandonar os que estão lá embaixo, que a gente precisa trazer os que estão lá embaixo subir, dando mais apoio, mais política pública, etc, etc. Então, eu diria que, ultimamente, especialmente pela situação política que a gente vive no país, essa tem sido uma mensagem que eu tento insistir. Acho que eu posso seguir, já que a Sandra discutiu a educação e também sobre o papel dos estados. Eu estudei os estados no mestrado, na educação, e no doutorado eu então olhei daí para uma agenda dentro do federalismo de qual era o papel de coordenação dos estados junto aos municípios nessa política específica. A gente tem alguns estudos sobre a saúde, em que os estados assumiram o papel de coordenação em função de regulamentações nacionais na década aí nos anos 2000, então a gente tem alguns estudos que tentam analisar esse papel de coordenação dos estados, até uma citada pela Renata, a Ana Luísa Viana também, mas a gente não tem essa discussão em outras políticas. E a gente não tem, um pouco em função de que o eixo nunca esteve com os estados. De fato, o governo federal, a União e na educação, especialmente o governo federal em algumas questões específicas, avançou muito na coordenação. E os municípios ganharam centralidade por diversas mudanças e os estados ficaram meio esquecidos, porque afinal de contas eles também não fizeram muitas coisas, assim, eu acho que a gente também pode dizer isso. Não foi uma injustiça, é que estava acontecendo muito mais coisa no plano nacional e municipal do que estadual. Mas há diferenças. Então, assim, há estados que assumiram o papel de coordenação, como o Ceará é o caso mais conhecido, e há estados que assumiram alguns mecanismos específicos. Então, eu tentei mapear e criar categorias de como os estados atuavam junto aos seus municípios, chamando atenção para o caso do Ceará, que é o caso de maior coordenação, mas você tem outros casos em que estados implementam alguns mecanismos de coordenação muito parecidos
parecidos aos mecanismos que estão presentes no plano nacional. A educação, como a Sandra colocou, é uma política historicamente descentralizada, não tem um sistema nacional, então é muito diferente do SUS e do SUAS. É uma política que dá muito espaço para os estados, inclusive estados implementam o ensino médio e há muita variação na implementação do fundamental. A Constituição colocou uma sobreposição entre estados e municípios na oferta dessa etapa, buscando a universalização, mas isso faz com que você tenha dois entes implementando a mesma etapa, a mesma política, então coloca uma questão importante nesse sentido dos estados coordenarem especialmente o fundamental, mas eles também estão presentes no médio. Então, eu estou dentro dessa agenda dos estados, olhando para esse papel de coordenação, tentando entender quais são os efeitos. No caso do Ceará, a gente tem efeitos parecidos com o que a Marta chama atenção em relação ao plano nacional, mas a gente ainda tem muita fragilidade, ainda há muitos estados que não assumiram nenhum papel de coordenação, a despeito da gente ter determinações nacionais na assistência, inclusive na saúde, então há muita variação. Na educação a gente tem menos isso, como eu coloquei, e daí a gente tem ainda mais variação, porque não há nenhuma regulamentação nacional. Então, a minha agenda de pesquisa segue um pouco nesse sentido, de tentar entender essas relações no plano subnacional, qual é o papel dos estados, efeitos nas políticas, municipais. E tem também uma agenda de entender as políticas estaduais por si só. Então, eu falei do ensino médio, a gente tem outras políticas que são competências dos estados e a gente sabe pouco sobre isso, considerando isso que eu falei no início, de que os estados não chamaram muita atenção da literatura porque, inclusive, não estavam fazendo muita coisa, mas fazem coisas, então a gente tem que entender melhor isso. Tem duas outras questões que eu acho que são relevantes, uma questão que eu estou tentando explorar no pós-doc, que é a diferença entre as políticas, então eu citei aqui, mas eu acho que é importante a gente também pensar nisso. Então, é isso, a gente tem coordenações diferentes entre saúde, assistência e educação, ou entre outras políticas, então também entender no plano subnacional como essas diferenças, quais os efeitos dessas diferenças. E, metodologicamente, como a Renata colocou, eu sempre fiz estudos comparados, e eu acho que isso é bem importante para analisar políticas subnacionais e chegar em conclusões interessantes sobre o federalismo e as relações intergovernamentais no Brasil. A gente tem muitos estudos, mais estudos isolados, principalmente sobre municípios, mais alguns sobre estados, e a gente tem pouca coisa mais comparada, em que a gente possa tirar conclusões sobre o papel dos estados na federação, o papel dos estados junto aos municípios. Então, acho que também essa é uma agenda que eu tento continuar e que eu acho que é importante a gente refletir sobre. Bom, no meu caso, creio que as contribuições mais relevantes talvez sejam aquelas que são mais recentes, assim, que estão mais frescas na minha cabeça. Tenho dificuldade de dimensionar à medida que as coisas vão ficando para trás, que peso elas têm. Confesso que eu estou um pouco impressionado com o último trabalho que eu tive a oportunidade de desenvolver com alguns colegas aqui, que é um pouco a ideia de que nessa última década e meia, olhando para a política pública de saúde, em termos do financiamento, da participação relativa de cada nível de governo no financiamento, a redução da participação do governo nacional no financiamento da saúde, que foi bastante significativa desde a emenda constitucional 29, ela foi progressivamente reduzindo essa participação e aumentou a participação dos municípios, que hoje gastam em média aí muito acima do piso constitucional, uma situação que é bastante incômoda, em muitos municípios mais do que 30%, enquanto que o exigido seria 15%. O efeito disso me parece ter sido perverso, essa inversão, o que me dá a impressão, eu fiquei muito impressionado assim, pelos resultados, um pouco além até do que a gente imaginava, é que à medida que diminuiu o financiamento federal, aumentou a desigualdade exatamente com essa redução. Não que os municípios tenham a intenção, mas principalmente a crise econômica ali no começo da década passada, lá de 2013, 2014, ela parece ter afetado a capacidade financeira de forma muito desigual, considerando municípios do Norte e Nordeste e municípios do Sul e Sudeste. Assim, eu fico com essa hipótese assim, para ser jogada para um próximo trabalho, assim, porque essa desigualdade aumentou de forma significativa e ela tem uma dependência espacial crescente ao longo do tempo, principalmente em 2013, 2014, isso vai aumentando. Então, eu acho que essa é uma questão que me capturou
mais recentemente e a qual eu pretendo continuar me dedicando ainda para procurar refiná-la um pouco mais e entender melhor que lógica é essa que está operando. Ela é preocupante, e aqui retomando o que Marta falou como brincadeira, que espero que aproveitem o que a gente está pesquisando aí no desenho das políticas, porque o desenho do financiamento da saúde ele é muito assentado na participação do município hoje. Desde a emenda constitucional 29, com essa inversão, os municípios, em média, são responsáveis por 60% do que eles gastam em saúde. Isso não era assim até o início da emenda 29, lá em meados da década dos 2000. Então, me parece que a participação do governo nacional tem um efeito estabilizador e de redutor de desigualdades que está se perdendo um pouco à medida que o município cresceu sua participação relativa no financiamento. Essa talvez seja a questão mais relevante para mim hoje. Não sei se é uma questão de memória ou é uma questão de relevância real. Eu gostaria de pegar o gancho dessa última fala do José Ângelo e fazer um pouco o resumo do que a gente falou até agora e pensar para frente. Eu entendo que nós avançamos muito coletivamente em entender que a União tem um papel relevante de indução das políticas subnacionais, caso o governo federal esteja interessado em exercer essa prerrogativa. E nós também hoje sabemos que a variação nas políticas dos governos subnacionais, ela não é um efeito da ausência do governo federal, mas ela também é explicado, como vocês disseram, pela indução do governo federal, que na medida que o governo federal estabelece políticas homogêneas, os governos subnacionais fazem cálculos e estratégias deliberadas de acordo, como vocês disseram, com o legado que recebe, com os recursos que tem, com os cálculos de custo-benefício que eles fazem no plano local. Então, a variação nas políticas dos governos subnacionais, ela não é resultado da ausência, mas ela é resultado da adaptação local, da indução bem-sucedida. E, assim, pensando para frente e pensando também nas políticas com as quais vocês trabalham, eu tenho um pouco a sensação, e eu gostaria de escutar vocês sobre isso, que o quadro federal mudou e ele não mudou apenas por efeito do governo Bolsonaro, que eu acredito que será um breve período na nossa história. Se a gente pensar no longo prazo, o governo Bolsonaro vai ficar apenas como um dos governos mais mal sucedidos da história do Brasil, mas isso aqui nós vamos superar. Mas eu tenho a impressão que nas políticas específicas houve uma mudança importante sobre a qual eu queria escutar vocês. E isso se manifesta nas políticas, mas também nas pesquisas que nós fazemos. A coalizão da saúde era uma coalizão muito sólida, a coalizão federal, muito sólida, muito coesa, com muita capacidade de indução, com capacidade de obter recursos, e as coalizões da educação e da assistência eram coalizões relativamente mais frágeis, e isso se refletia na capacidade de induzir e pautar os governos subnacionais e também de produção de dados. Eu tenho a impressão que isso se alterou mais recentemente. A coalizão da saúde, ela é hoje bastante dividida, bastante fracionada, e eu arriscaria dizer, gostaria de escutar o José Ângelo sobre isso, o setor privado, sobretudo os planos privados de saúde, tem muito mais influência sobre o Ministério hoje, ao passo que as coalizões da educação e da assistência conseguiram produzir a convergência, ou pelo menos a coesão que a coalizão da saúde teve outrora. E isso se reflete nas políticas nacionais para os governos subnacionais. E se vocês acham que isso afetaria tanto o funcionamento das políticas, como deveria ser um ponto relevante das nossas pesquisas para frente. Pois é, Marta, já que você mencionou, eu acho importante para pensar nas nossas agendas futuras, eu compartilho dessa mesma percepção. Eu creio que, a despeito do esforço que tem sido feito, e eu tenho acompanhado em certa medida um esforço de reorganização de algumas entidades nacionais que foram importantes para dar coesão para o movimento sanitário, como o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a própria Abrasco,
que é a Associação de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. O processo de municipalização, eu acho que houve uma mudança na composição do movimento sanitário, dessa articulação, que passou a envolver muito mais os gestores municipais, os prefeitos, e foi deslocando gradativamente o eixo, vamos dizer assim, da formulação da política. E eu acho que é muito sintomático que, ainda no governo Temer, antes do governo Bolsonaro, tenha sido aprovado no Ministério da Saúde uma portaria que mudou a organização dos blocos de financiamento e o mecanismo de transferência, mesmo que ele não tenha depois, posteriormente, sido referendado por normas de portarias do Ministério do Planejamento, mas, enfim, eu acho que essa é uma questão bastante relevante e a gente percebe a visibilidade pública do debate sobre educação e da assistência social hoje, inclusive durante a pandemia, onde a questão de saúde também teve uma relevância muito grande, mas o debate em torno do novo Fundeb, o debate da questão da assistência social agora, mesmo nesse momento que a gente está discutindo, o auxílio, os CRAS lotados, há uma certa visibilidade das duas políticas e há também, a meu ver, de forma correspondente, um movimento crescente de articulação. Eu creio que a gente tem, assim, assistido a uma inversão nesse sentido e acho que isso vai ter implicações futuras no desenho dessas políticas. Acho que, só para finalizar, a nossa agenda não vai se descolar do debate sobre desigualdade, até porque muitos mecanismos que vinham funcionando, que vinham operando com mudanças incrementais nas últimas décadas, grande parte deles vem sendo danificados pelo atual governo e acho que isso vai ter efeitos aí que não serão curta duração. Bom, pegando o gancho da fala do José Ângelo, acho que tem um ponto interessante na sua fala, Marta, que é pensar que coalizão é essa na assistência social. Tem um ponto interessante que tem a ver também com a minha agenda de pesquisa, de pensar se a relação tem se articulada entre a transferência e a assistência social como um todo, esse mundo dos serviços e benefícios. A assistência tem essa relação tensa, mas importante com Bolsa Família e agora com os outros programas de transferência que vêm surgindo. Então, acho que esse é um ponto importante. Qual coalizão é essa? Essa é uma coalizão que é heterogênea, mas que ganha visibilidade pública pelo próprio sucesso da transferência de renda no Brasil, Bolsa Família, em particular, e essa relação de empréstimo de capacidades, Bolsa, Cadastro Único, e todo o processo de consolidação do SUAS, do Sistema Único de Assistência. Do ponto de vista de agenda de pesquisa, eu acho que tem um gancho que a Sandra colocou muito bem anteriormente. Como é que esse jogo de relações coordenadas, esse processo de tentativa de indução de capacidades subnacionais, vai se estabilizando ao longo do tempo? Acho que a grande questão agora para a gente, para pensar agenda de desigualdades para frente e federalismo e desigualdade, é pensar qual é o efeito de estoques de capacidade, esse jogo repetido ao longo do tempo, estratégias distintas de coordenação entre distintas áreas de política, qual é o grau de enraizamento de capacidades no nível subnacional e o quanto a operação continuada no tempo de estratégias de indução e de direcionamento de agendas, definição de parâmetros mínimos. Na assistência, isso é fundamental. O que é política de assistência, o que é o terreno da caridade e da filantropia? O que aceita ou não é? Isso vem lá da tipologia nacional do serviço, tipificação nacional do serviço. O quanto essa agenda que foi sendo construída num período muito recente, o SUAS começa a ser consolidado a partir de 2005. Em termos de análise de dependências de trajetória, isso é ontem, é muito recente. O quanto esse direcionamento vai ganhando enraizamento no nível subnacional. E aí tem um diálogo interessante com a fala do José Ângelo. Nos meus estudos quantitativos, uma pesquisa que eu apresentei na IPSA, junto com o Sérgio Simoni Júnior, da URGS, e a Úrsula Pérez, também minha colega da EASH no SEM, a gente mostra que a governança orçamentária do sistema faz diferença para o desempenho da política. E o nível estadual, que a Catarina bem lembrou, faz uma diferença danada. Então, nesse jogo, não basta ter união em municípios, se os estados entram ou não entram no jogo coordenado, cofinanciando a política, faz uma diferença danada não só para a oferta, mas para as métricas de desempenho. Com as mudanças recentes e com essa opção do governo federal, não só por não coordenar, mas como a Marta bem coloca em artigo recente, por atrapalhar a coordenação federativa, acho que esse é um ponto bem interessante. Tem inação e tem ação do governo federal, nesse novo federalismo sob Bolsonaro. Como é que a gente vai analisar as consequências na assistência social? Essa é uma agenda muito recente como política pública. O legado de filantropia e caridade, o legado de operar política fora da institucionalidade política pública ainda é muito presente. E aí, depender das capacidades subnacionais, nesse caso, capacidades principalmente de municípios, mas também de estados, principalmente quando a gente fala da média e alta complexidade, por exemplo, população em situação de rua que está explodindo, não só em metrópoles, mas em cidades médias, isso é um grande risco. E aí eu tenho um terreno difícil de navegar e o que os resultados qualitativos apontam.
Tem uma miríade de variáveis que afetam essas agendas subnacionais. Não é só uma questão de partidos de direita e esquerda. Qual é a centralidade dessa pasta na agenda do prefeito, na agenda do governador? Qual é a conexão entre secretarias de assistência e a Policy Community, a comunidade de política pública da assistência? E o quanto essa comunidade de política pública está organizada, Marta, como uma coalizão no nível subnacional. Não basta só disputar. Eu acho que a coalizão a que você se refere, ela tem sido bem sucedida para pautar o debate de qualidade sobre esse novo Bolsa Família, sobre o Auxílio Brasil no nível federal. E aí é interessantíssimo ver como a burocracia de Estado, a carreira dos especialistas em política pública e gestão governamental, que acabou operando com uma grande centralidade na transferência de renda, ela também é um ator que defende, vira um ator de defesa do que funciona e não funciona em termos de focalização, cobertura e lógica de implementação da transferência de renda no Brasil. Isso é um ativo inclusive com certificação internacional. Então tem uma parte da coalizão que é burocracia de carreira. Isso é fundamental, mas isso está operando lá no topo decisório, está operando na resistência em Brasília. No nível subnacional, eu te diria que essas coalizões são mais frágeis, são altamente dependentes da trajetória de institucionalização no nível subnacional, que é exatamente o que eu estou estudando agora. Também, Catarina, comparando casos, isso é fundamental, para a gente não criar argumentos que são muito específicos. E acho que esse é um desafio. E isso é altamente dependente também da capacidade fiscal dos municípios, como Ursula Pérez tem demonstrado nos estudos de financiamento, e também do papel da participação. E aí a minha articulação com a agenda do Adrian Lavalle dentro do SEM. Como é que a gente vai costurando saberes de pesquisa? O que o Conselho Municipal faz ou deixa de fazer? Se conselhos municipais fiscalizam e deliberam aquilo que é planejado para assistência, faz uma diferença danada. Não basta ter instâncias de participação. O que esses conselhos fazem ajuda a compor essas coalizões de resistência. Acho que aí a gente tem várias agendas articuladas dentro do próprio Centro de Estudos da Metrópole para continuar avançando. Então, eu diria que na educação, novamente, eu acho que tem várias particularidades. Eu diria, se é que existe uma apenas coalizão de comunidade de políticas educacionais, porque eu acho que dá para mapear algumas, mas elas são muito fortes, organizadas e mobilizadas, como a Renata bem apontou, quando a gente está falando na esfera federal. E uma particularidade que um dos membros muito importantes dessa coalizão em defesa, vamos dizer, da política educacional são os sindicatos. Eles são muito fortes e eles estão em todo o território nacional, ou pelo menos estavam. E eles têm mobilização em todos os estados. Claro que eu imagino, nunca vi uma pesquisa sobre isso, mas com intensidades e capacidades de mobilização muito distintas. Eu penso que também na educação, vamos dizer assim, tem uma maior proteção, não só porque a população brasileira, em geral, quer essa proteção, também porque muitas das decisões importantes se dá no legislativo, que é um espaço muito público do debate. Então, por exemplo, a discussão da aprovação do último Fundeb, que inclusive vai pela primeira vez introduzir critérios equitativos de correção de desigualdade, foi um debate totalmente do legislativo. O executivo esteve ausente completamente, o que é inacreditável. Agora, eu vejo os riscos, exceto o atual governo que realmente não coordena e só atrapalha, eu vejo dois riscos, mas por especulação pelo que está começando a surgir. Um certo entendimento que a educação já tem muito dinheiro. Então, esse risco, que até ficou muito evidente na tentativa de vamos juntar o gasto mínimo de saúde e educação, e muito aquele que é um discurso, mas aí eu penso que é uma coalizão silenciosa, porque é minoritária, mas que já faz muito tempo que defende que o Brasil já gasta muito em educação, e, por outro lado, uma coalizão mais à direita que entende que também é preciso estimular o setor privado da educação. E aí, as várias associações de escolas privadas, essa é uma clivagem histórica no Brasil, pelo menos desde a década de 1950, é super intensa essa disputa entre público e privado, mas eu acho que os governos mais à direita, isso começa a aparecer lá no Temer, também acho que no Temer, também na saúde, pequenas modificações que tentam representantes que representam os interesses do setor privado. E aí isso não precisa nem só ser a educação básica,
A própria ideia do Vale Creche, que todo mundo está achando um absurdo, nada mais é do que uma forma de tentar financiar a sobrevivência de um setor que ninguém conhece como funciona, mas também no ensino superior, no próprio FIES, no ProUni, etc. e tal. Eu penso que o risco aqui é a gente caminhar para um crescimento de uma coalizão que diga que a educação gasta muito, gasta mal, vamos retirar recursos. Eu penso que aí, vamos dizer assim, o papel redistributivo e corretor de desigualdades da União, ou do Ministério da Educação, ou do Ministério da Economia, certamente vai diminuir e, como o José Ângelo apontou, o que a gente sabe é que sem correção as desigualdades tendem a aumentar. Acho que tem um ponto importante que está na fala de todo mundo e que é provocado pela sua pergunta, Marta, que é da questão da gente olhar para essas discussões do federalismo, mas incorporar a importância dessas coalizões, desses atores e dessas ideias e interesses que esses atores carregam. Acho que esse é um passo importante para a agenda futura do federalismo, que a gente está tentando construir, e outras pessoas que estão nesse campo. E daí, no caso específico da educação, a gente tem essas coalizões que a Sandra chamou atenção e a gente também tem algumas divisões. Então, a gente tem uma divisão meio clássica, que é o pessoal que acredita que a gente tem que aumentar os recursos para a educação, que são mais ligados aos sindicatos. E a gente tem um outro grupo que tem uma outra agenda de melhorar alguns mecanismos de carreira, enfim, olhar mais para dentro, para as peças dentro da política e tentar avançar em relação a algumas peças. Tem um consenso na educação se formando de que coordenação nacional é importante, porque isso tinha muita resistência no campo da educação, porque isso era visto como reduzir a autonomia dos entes subnacionais e das escolas e, consequentemente, dos professores em sala de aula. E acho que, aos poucos, o campo da educação tem entendido que a coordenação nacional não significa isso e que coordenação nacional pode ser importante para a política. E acho que a gente também tem um consenso se formando, que eu retomo um pouco o que a Sandra falou antes, que de que a gente tem fatores socioeconômicos que influenciam o desempenho dos alunos e a gente tem fatores intraescolares que a gente chama, né, que são os fatores dentro das redes, que também influenciam. Então, como que a gente lida com esses fatores? Não basta olhar só para um, tem que olhar para os dois ao mesmo tempo, e como no novo Fundeb a gente consegue combinar um pouco essas duas visões. Então, como a gente consegue tentar pensar em mecanismos que sejam mais redistributivos, pensando na capacidade fiscal de estados e municípios e pensando na vulnerabilidade dos alunos. Então, esses elementos entram no debate da educação, e daí acho que é importante a gente olhar um pouco para essas ideias e interesses que orientam esses atores que estão nesses campos e produzindo essas mudanças que afetam as relações intergovernamentais, que afetam as dinâmicas do federalismo brasileiro nessas diferentes políticas. Então, acho que essa é uma agenda futura importante e que, no caso da educação, a gente tem diferentes grupos, essas divergências barraram algumas mudanças, mas acho que alguns consensos têm sido criados e que têm influenciado algumas mudanças importantes, recentes, nesse campo. Eu queria agradecer enormemente a disponibilidade de vocês, não só para ter entrado nesse tema, que foi o mais importante, mas, sobretudo, para estar fazendo essa gravação desse podcast aqui. E eu vou dar para vocês a oportunidade de uma despedida, mas a minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento pela contribuição do trabalho de vocês e pela disponibilidade de estar aqui. Palavras finais de despedida, se vocês quiserem aproveitar. Quero agradecer o convite, um prazer esse bate-papo com colegas tão queridas e queridos. E aproveitar para dar os parabéns aos 20 anos do SEM e torcer que essa produção incrível permaneça por muitos outros 20 anos. Então, parabéns a todos que fazem e fizeram a história do SEM. Também queria agradecer, foi um prazer. Eu acho que essa é uma marca que para mim é sempre a minha marca do SEM. Como é que a gente combina pesquisa de qualidade, teoricamente orientada, metodologicamente sólida, com prazer do convívio. Acho que a gente tem trocas horizontais e uma generosidade na produção do conhecimento, na disseminação do conhecimento. Como é que a gente vai falando múltiplas línguas, para dentro e para fora. Eu espero que tenha ficado minimamente claro para que serve
a produção do conhecimento nessa área para além dos muros da academia. Então, muito obrigada pelas provocações, Marta e colegas todas. Gostaria de agradecer, então, pela oportunidade tão prazerosa de poder dividir esse espaço aqui com a Marta, com a Sandra, com a Renata, com a Catarina. Foi, para mim, um momento muito especial, porque são pessoas que eu li, que eu leio, pessoas com quem a gente pode encontrar, e eu espero que a gente possa em breve poder se encontrar de maneira não online, de forma presencial, poder aí conversar não só aqui exatamente no evento, mas também tomando um cafezinho, fazendo alguns comentários que eu acho que fazem parte dessa convivência entre quem produz pesquisa e quem procura fazer avançar o conhecimento. Então, fico muito agradecido por ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu também queria agradecer, para mim é um prazer, já que vocês são efetivamente minhas referências desde o doutorado, e hoje eu estou dentro do SEM e tenho a oportunidade de aprender com vocês e realmente de ter contato com essa generosidade. Não foi nem um ano e eu acho que eu já tive grandes avanços pelo debate com os professores e colegas e pesquisadores dentro do SEM, então eu agradeço estar aqui e também estar dentro do SEM. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidados é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidados é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidados no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.